Santa Casa e você. Apoio Crismed, compromisso com a saúde. Biomega, medicina diagnóstica. Olá, telespectador, olá, telespectadora, está no ar Santa Casa e você. Na edição de hoje, nós vamos falar sobre o primeiro simpósio de fonoaudiologia da Santa Casa e para isso recebemos aqui nos nossos estúdios a chefe do setor de fonoaudiologia, a Elaine Ozelin Natassi. Bem-vinda, obrigado pela presença, Elaine. Obrigada, Guto, é um prazer estar aqui. Muito Tudo obrigada. bem? Tudo jóia. Conta pra gente a importância desse primeiro simpósio e vai acontecer justamente numa data muito importante para a fonoaudiologia. Conta para o nosso telespectador. Exatamente. O primeiro simpósio de fonoaudiologia vai acontecer no dia 9 de dezembro, que é o dia do fonoaudiólogo. E nessa mesma data a gente vai estar comemorando 40 anos da existência da profissão, né, fonoaudiologia. Então a gente quis comemorar, né, e a gente chamou o Dr. Alex Macedo, que é o nosso parceiro, diretor técnico do hospital e chefe do setor de pneumologia. E fora o Dr. Alex, que é o nosso diretor técnico, nós convidamos duas fonoaudiólogas. Uma que é a Rita Lopes, que vai falar sobre a parte materno-infantil, da amamentação, a alimentação, o desenvolvimento infantil nos primeiros 1000 dias desse bebê. E a doutora Paula Toledo, que vai falar sobre o atendimento fonoaudiológico nos pacientes disfágicos. Então, a Rita Lopes é uma profissional extremamente gabaritada, conhecida na parte materno-infantil. Então, ela super aceitou de pronto o nosso convite. Então, ela vai falar sobre a parte materno-infantil. E a Paula Toledo, que também é uma sumidade na nossa profissão, ela vai falar sobre a parte direcionada aos adultos. O que dá mais trabalho? Eu sei que esses dois temas são bem importantes, mas qual que é o mais trabalhoso para a fonoaudióloga? Ou para o fonoaudiólogo também? Sim, Tem mais homem ou mais mulher na profissão? Mais mulher, é. As mulheres mas já dominaram. Existem alguns homens. Sim, mas as mulheres já dominaram o mundo. É. Então, na verdade, as duas têm as suas especificidades, né? Então, na verdade, cada um dá o seu trabalho, né? Não tem um que dá mais trabalho que o outro. Na verdade, os dois. E dentro desse simpósio vai se abordar também a questão da profissão, também vai se falar a respeito da importância desses 40 anos de fonoaudiologia dentro das equipes multidisciplinares médicas na Santa Casa. Há quanto tempo que existe o setor de fonoaudiologia? Isso. O serviço de fonoaudiologia na Santa Casa começou em dezembro de 2010, né? Obedecendo à ordem do teste da orelhinha, né? A resolução da obrigatoriedade do teste da orelhinha, onde diz que todos os hospitais que têm a maternidade têm que, por obrigação, fazer o teste da orelhinha. Então, o serviço começou a partir deste momento. Mas a gente acabou ganhando cada vez mais espaço dentro do hospital, né? Então, nós começamos apenas com o teste da orelhinha e hoje, além do teste da orelhinha, a gente faz o teste da linguinha, que é um pouquinho mais recente, a lei, fora todos os outros atendimentos que a gente faz dentro do hospital, tanto materno-infantil quanto adulto. E conta pra gente o que é o teste da orelhinha e para que ele serve. Então, o teste da orelhinha é um teste muito simples, onde a gente coloca um aparelhinho dentro da orelhinha do bebê, é indolor e é muito rápido de fazer, e a gente consegue detectar alterações na audição deste bebê precocemente, né? Então, quanto mais precocemente a gente faz esse teste, mais a gente consegue detectar e tratar possíveis alterações na audição do bebê. E isso é logo que nasce? A partir de 48 horas de nascido. A gente já pode fazer, isso. E como tudo na medicina, o que é detectado precocemente tem grande chance de ser tratado e se reduzir esse dano eventual que seja detectado. Exatamente. O teste da orelhinha é uma triagem, na verdade, né? Porque a gente faz, é bem simples, passou, falhou. Se o bebê passou, a gente dá as orientações
e alta da nossa parte, né, da parte da fonoaudiologia. Se esse bebê falhou por algum motivo, ou porque a orelhinha estava suja por causa do parto, ou se o conduto auditivo ainda estava muito pequenininho, a gente marca um reteste para esse bebê retornar para o hospital em torno de mais ou menos 15 dias e a gente retestar esse bebê. Fazendo essa nova avaliação, né, esse novo teste, se o bebê passou, ok, a gente dá as orientações e alta. Se o bebê falhar novamente, né, nesse segundo teste, aí a gente encaminha esse bebê para estar fazendo uma avaliação audiológica mais completa. E aí, geralmente, ele não passa, ele já tem um problema de audição aí, ou não? Não necessariamente. Na verdade, a gente encaminha justamente para a gente conseguir avaliar, né, para a gente conseguir investigar mais o que pode estar acontecendo com a audição desse bebê. Mas é primordial que esse bebê faça o teste dentro do hospital, antes dele ter alta. Na verdade, na Santa Casa, todos os bebês saem com toda a triagem neonatal feita, né? Nenhum bebê na Santa Casa volta para fazer ou o teste do pezinho, ou o teste do coraçãozinho. Todos os bebês saem com todos os testes. Ele só volta caso falhe o teste da orelhinha. E aí ele volta e a gente faz essa retestagem. Caso contrário, todos os 5 testes são feitos dentro do hospital. O bebê sai do hospital com todos os testes realizados. E agora explica pra gente como é que é o teste da linguinha. Então, o teste da linguinha é um pouquinho mais recente. Identifica lábio leporino também ou não? Identifica? Também, mas não relacionado com a linguinha. A gente pode identificar o lábio leporino sem ter relação com a linguinha. Com o teste da linguinha. O teste da linguinha, a gente verifica a membrana que fica abaixo da língua, como é que está a estrutura e a funcionalidade dela. Se o bebê consegue movimentar essa língua, né? Como é essa língua quando ele chora, como é essa língua quando ele amamenta, porque a gente sabe que muitas vezes o fato do bebê ter o frênulo curto, que é o que a gente chama, né? Que é essa membrana mais encurtada, pode impactar na sucção do bebê, pode impactar na fala. Então, é a mesma coisa do teste da orelhinha. Quanto mais precocemente a gente conseguir identificar, mais precocemente a gente trata. E aí o bebê vai ter um desenvolvimento tanto da parte da alimentação, né, da sucção em seio materno a princípio, quanto da fala mais tranquila. Isso que eu ia te perguntar, se esse probleminha detectado poderia impactar na alimentação, na amamentação. A mãe, inclusive, é orientada pelo fonoaudiólogo a trabalhar junto com a criança para que essa alimentação, essa sucção seja a menos traumática possível, digamos assim. Isso, exatamente por isso que um dos motivos para ter sido implantado o teste da linguinha foi exatamente esse. Foi percebido que estava assim, impactando muito na hora da amamentação, porque o bebê tinha uma pega errada, acabava machucando o mamilo dessa mãe, então a mãe desistia, né, de amamentar por causa da dor, do incômodo, do desconforto. Então, em muitos casos, o fato do bebê ter essa movimentação da língua mais limitada impedia ele de ter uma sucção efetiva, uma mamada eficiente, né? Impactava o peso do bebê, né? Acaba impactando várias outras coisas. Então, quanto mais precocemente a gente faz esse diagnóstico, baseado num protocolo que a gente segue, mais precocemente a gente consegue encaminhar esse bebê para que seja corrigido, né? Que é a frenectomia que a gente chama, que é o piquezinho que a gente faz nessa membrana. O bebê consegue mamar melhor e, consequentemente, a evolução dele, tanto da fala, também melhora. E também ajuda a parte da mãe, né? Que a mãe, acho que antes de tudo isso ser conhecido, as mães deviam se culpar pelo filho não estar conseguindo mamar, não estar conseguindo pegar o peito, devia empedrar leite. Sim, e acabava desmamando mais cedo esse bebê, né? E a gente sabe o quanto é importante o aleitamento materno exclusivo nos primeiros meses do bebê. Nesses 1000 dias, né? Exatamente, são importantes. Que é muito o que a Rita Lopes, a nossa fonoaudióloga, vai estar abordando no nosso simpósio. Então, a gente vê uma melhora significativa dessa sucção, dessa mamada, desse alívio da mãe, né? Quando esse pique é realizado, e aí andamento normal, desenvolvimento normal desse bebê. Falamos o que é o teste da orelhinha, o que é o teste da linguinha, e aí quando que foi criado o setor de fonoaudiologia na Santa Casa? Falamos dos exames, o motivo pelos quais eles foram implementados e quando começou o serviço na Santa Casa? Então, o serviço começou em dezembro de 2010, a partir, né, da lei do teste da orelhinha.
E aí, concomitantemente, junto ao teste da orelhinha, a gente acabou começando a fazer algumas orientações para essa mãe na parte de aleitamento materno, né? Quanto à posição, o manejo, a forma de colocar esse bebê no peito, conscientizar essa mãe da importância do aleitamento materno. E aí, com o passar, né, dos dias e tal, a parte adulta também começou a tomar conta do nosso serviço, né? E o serviço começou com quantas fonos? 2. Você e mais uma. Eu e mais uma, E a partir daí começou também a vir uma demanda dos adultos. Muito grande, muito grande. E aí os adultos, mais especificamente quem? Então, a nossa demanda hoje maior são os adultos, são os pacientes idosos neurológicos. Que teve um AVC, que está se recuperando de um AVC, uma paralisia facial. Pacientes demenciados, na verdade, né? Muitos pacientes com Alzheimer, com Parkinson, que são essas doenças degenerativas, pacientes com AVC, que acabam tendo, né, paralisia facial. Então, todos esses pacientes passam pela nossa avaliação dentro do hospital. E a terapia consiste em a fonoaudióloga reensinar essas pessoas a falarem novamente como se estivesse lá no começo da vida, aprendendo de novo as palavras, a forma de abrir a boca, de emitir os sons. Na verdade, assim, o nosso enfoque maior dentro do hospital é a parte de reabilitação da alimentação. Tanto a fala quanto a linguagem são processos mais lentos, mais demorados. Então, a gente sempre encaminha para que esse serviço seja feito ambulatorialmente. Então, no consultório que eles vão... No consultório, no ambulatório ou no home care, né? Dentro do hospital, o nosso enfoque maior é fazer o desmame dessa sonda, né? Porque muitos pacientes acabam perdendo a capacidade de mastigar e de deglutir de uma forma segura. O que pode muito acontecer é a broncoaspiração, que é o que a gente mais evita. Felizmente, a Santa Casa, independente de ser um hospital muito grande, a gente tem muitos poucos casos de broncoaspiração relacionado à alimentação por boca, né, a alimentação via oral. Então, a gente acaba fazendo esse trabalho, desse desmame de sonda, para que esse paciente volte a se alimentar exclusivamente por boca e a gente consiga retirar essa sonda e ele vá para casa alimentando-se só por via oral mesmo. E é muito importante essa deglutição ser adequada, porque um alimento mal digerido ele vai ter uma consequência na digestão, já é um paciente fragilizado por estar saindo de algum outro quadro, então é importante. E aí esse trabalho ele acontece até a alta do paciente? Na maioria das vezes até a alta do paciente. Em muitos casos a gente consegue reabilitar esse paciente antes mesmo da alta. Então, assim, a gente conseguindo desmamar, a gente conseguindo retirar a sonda desse paciente, o paciente já tendo uma alimentação numa consistência adequada para ele, a gente dá alta na nossa parte. Muitas vezes a gente não consegue que o paciente volte a comer um alimento sólido, né? Dependendo da capacidade, da funcionalidade desse paciente, ele já não consegue mais comer alimentos sólidos. Então a gente acaba adaptando essa dieta para um alimento mais pastoso, né? Então um bife, ele não vai comer mais, ele vai comer uma carne desfiada. Um frango, ele não vai comer mais um frango assado, ele vai comer um frango desfiado. Então a gente acaba fazendo adaptações na dieta desse paciente, mas sempre visando a deglutição e a alimentação desse paciente de uma forma segura e eficiente. E aí entra a família, vocês têm que passar tudo isso para a família, porque é a família que vai dar continuidade. Se a família não fizer adequadamente, todo esse trabalho inicial dentro do hospital pode se perder. A gente tem que ter assim muita parceria com a família, né? Porque às vezes alguns familiares não entendem mais que ele não vai poder mais comer aquele alimento que ele tanto gostava. Vai poder fazer um churrasco para ele. Exatamente, que agora a gente vai ter que fazer algumas adaptações na alimentação dele, né? O líquido, que é a consistência mais fácil para a gente engasgar, ele não vai conseguir beber mais, a gente vai ter que fazer uma alteração nesse líquido, a gente vai ter que trabalhar com esse líquido um pouquinho mais grosso para que esse paciente degluta de uma forma segura, sem ocasionar a broncoaspiração, que é bem frequente nos pacientes idosos e demenciados. Eu achei que fosse pelo canudinho, que pudesse beber alguma coisa mais fina, alguma bebida mais fina pro canudinho, nem pensar. Não, em muitos casos o canudo até piora, né? Porque dependendo do grau de demência desse paciente, você pode colocar o canudo na boca dele e ele não dá função nenhuma para aquele canudo, né? E aí no momento ele pode querer respirar, aí sim ele não coordena. Aspira. Exatamente, ele não consegue mais coordenar o sugar com o respirar e o deglutir, ou então ao invés dele sugar,
ele assopra esse canudo, porque ele já não tem mais esse cognitivo de entender a função do canudo. Então, o canudo é uma coisa que a gente não trabalha assim com todos os idosos, enfim, a gente primeiro faz uma avaliação e vê qual é a capacidade desse paciente de estar deglutindo com o auxílio do canudo ou não. Perfeito. Santa Casa, você vai fazer um rápido intervalo, nós voltamos em instantes. A vida é vulnerável. Por isso protegemos uns aos outros. Proteger é nosso instinto. A vida precisa de cuidados. Cuidados que começam na infância. Alguém para compreender suas necessidades. Para te apoiar mesmo quando o desafio é grande. Todos precisamos de auxílio em algum momento. Alguém para trazer conforto e demonstrar comprometimento com você a qualquer hora ou lugar. Air Liquide Healthcare. Protegemos vidas vulneráveis. O Plano Santa Casa Saúde abre mais uma unidade de atendimento laboratorial exclusiva para beneficiários do Plano Executivo e Preferencial. Pensando no bem-estar e conforto dos clientes, a nova unidade fica na Avenida Conselheiro Nebias 592 e conta com exames de coleta laboratorial, estacionamento grátis e sem necessidade de agendamento prévio para a realização de exames de sangue. Funciona de segunda a sábado, das 7 às 13 horas. Plano Santa Casa Saúde, sempre perto, cuidando de você. A Center Limp Santos é especializada em soluções de higiene pessoal e limpeza profissional, atuando há mais de 37 anos em todo o litoral paulista, com os melhores produtos e marcas do mercado mundial, atendendo os setores de saúde, indústrias, hotelaria, escritórios, educação, entre outros, com o objetivo de atender o mercado de forma proativa e entregar uma solução completa em higiene pessoal e limpeza profissional. A Center Limp Santos conta com um time de profissionais altamente capacitados, apresentando o melhor e mais completo sistema de custo-benefício do mercado. Center Limp Santos, mudando a cultura, simplificando a limpeza. Já notou como as coisas passam rápido demais? E tudo bem, afinal evoluir é viver. E viver é ter saúde para sua família e amigos. E pensando nisso, o Plano Santa Casa Saúde oferece o que há de melhor e mais moderno para curtir a sua vida. Um plano completo que pensa na prevenção, que conta com o maior e mais completo hospital da região, além de uma clínica de especialidades com ampla rede médica. Faça seu plano de vida. Faça seu Plano Santa Casa Saúde. É comum pensar em doação de sangue apenas em momentos críticos, quando a necessidade é sentida por amigos ou familiares. E se você precisasse de sangue? Uma única doação pode salvar vidas e um simples gesto pode gerar milhões de sorrisos. Então, por que não transformar esse gesto em um hábito? Porque para quem doa, são alguns minutos e para quem recebe, é uma vida inteira. Procure o Banco de Sangue da Santa Casa de Santos e seja um doador. Doe sangue, doe vida, doe amor. Apoio Biomega. O Plano Santa Casa Saúde abre mais uma unidade de atendimento laboratorial exclusiva para beneficiários do Plano Executivo e Preferencial. Pensando no bem-estar e conforto dos clientes, a nova unidade fica na Avenida Conselheiro Nebias 592 e conta com exames de coleta laboratorial, estacionamento grátis e sem necessidade de agendamento prévio para a realização de exames de sangue. Funciona de segunda a sábado, das 7 às 13 horas. Plano Santa Casa Saúde, sempre perto, cuidando de você. A Ativa Saúde é uma corretora conceito em administração de benefícios. Tem a missão de trazer as melhores soluções nos segmentos de saúde, seguros e benefícios em produtos individuais, familiares e empresariais, prestando o melhor atendimento, com transparência, respeito, dedicação e humanização. Avenida Senador Feijó, 686, loja 112 no Térreo. Telefone 3232-1666. WhatsApp 99121-9947. Ou pelas nossas redes sociais. Ativa Saúde. A Crismed Comercial Hospitalar orgulha-se de ser considerada uma referência no ramo médico hospitalar.
atuando há mais de 20 anos no mercado, com comprometimento, competência e excelência no atendimento aos clientes. Crismed, compromisso com a saúde. Rua São Paulo, número 13, Vila Belmiro, Santos. Acesse o site www.crismed.com.br. O luto é um momento delicado na vida de qualquer pessoa. Nós, da Santa Casa de Santos, sabemos bem disso. Nosso serviço de luto conta com estrutura totalmente renovada e agora mais completa do que nunca. Planos de cremação com os preços mais justos da Baixada e pagamento facilitado. Serviço de luto e cremação da Santa Casa de Santos. Cuidado, acolhimento e carinho quando você mais precisa. Santa Casa e você já está de volta. Na edição de hoje recebemos a chefe do setor de fonoaudiologia da Santa Casa, Elaine Ozelin Natassi, está falando sobre o mercado de trabalho. Nesse segundo bloco, Elaine, eu queria falar com você a respeito da fonoaudiologia hospitalar. É um campo muito vasto. Explica pra gente como é que funciona esse setor especificamente para o fonoaudiólogo. Tá. Na verdade, a fonoaudiologia hospitalar é um mercado que está crescendo cada vez mais, isso é muito importante, né? Muitas vezes, muitas pessoas não entendem o que um fonoaudiólogo faz dentro do hospital, né? As pessoas têm muito aquela coisa de que fonoaudiólogo só trata gagueira, que ensina a criança a falar, ou que só trabalha com audição, ou que só trabalha com cantor, né? Por causa da parte vocal, de todo o trabalho vocal. E não, na verdade, não é só isso, né? A gente tem uma gama muito extensa de especialidades e uma delas é a fonoaudiologia hospitalar. Então, a gente fica muito feliz em saber que esse mercado está crescendo cada vez mais. Especificamente na Santa Casa, a gente também está crescendo cada vez mais, né? Tanto que o nosso serviço éramos em 2, hoje nós estamos em 8, já com projeto de aumento de quadro, né? Eu costumo brincar que eu tenho uma pequena equipe em termos de quantidade, mas uma enorme equipe em termos de qualidade, né? Qual seria o seu sonho ideal de fonoaudiólogas? No mínimo umas 10. 10 e aí trabalhando full time, 24 horas? Ou não. Existe uma possibilidade de se fazer uma escala e não ter 24 horas? Na verdade, 24 horas não tem tanta necessidade, né? Nós trabalhamos de domingo a domingo, então todo dia tem fonoaudiólogo dentro do hospital, mas eu acho que para a gente, de repente, fazer um trabalho mais efetivo, né? Dentro das UTIs, principalmente pensando na reabilitação desses pacientes, se a gente conseguisse um aumento de quadro, de repente de deixar um profissional só dentro das UTIs, a gente conseguiria um ganho maior em termos de reabilitação. E o mercado, a gente estava conversando no intervalo, pede mais fonoaudiólogos, né? Exatamente. Esse profissional hoje ele é muito valorizado e muito procurado. Exatamente. Hoje, dentro da equipe multi, o fonoaudiólogo é um profissional tão importante quanto os outros, né? A gente tem uma parceria muito bacana com a físio, com a enfermagem, com a nutrição, com a própria equipe médica. A gente ganhou muito espaço dentro do hospital, né? Os nossos atendimentos nos últimos meses dobraram, né? Apesar da pandemia? Exatamente. A gente vou dar um exemplo para você, no mês de junho nós tivemos mais ou menos 600 e poucos atendimentos dentro do mês. Em outubro a gente teve mais de 1.100 atendimentos, então a gente praticamente dobrou os nossos atendimentos dentro do hospital, justamente pelo fato da equipe médica, da equipe multi entender, né, o que a gente faz e a gente efetivamente mostrar o quanto a gente é importante e o quanto a gente é capaz de reabilitar esse paciente. Tem alguns mitos que a gente ouve por aí, da gagueira, por exemplo. A gagueira, as pessoas são gagas mesmo?
Ou isso se mistificou? E o que é a gagueira? Essa situação da pessoa não conseguir falar as palavras de forma adequada. Na verdade, a gagueira nada mais é do que tensão ao falar, né? Tanto que o slogan do dia que é celebrado, né, enfim, que é lembrado a gagueira, o slogan é exatamente esse: gagueira não tem graça, tem tratamento, né? Então a gente consegue tratar a gagueira, mas a gente não consegue curar a gagueira. Então a gente consegue suavizar com técnicas e exercícios para que esse paciente gagueje menos, né, consiga ter uma fala mais articulada, sem ter essa tensão ao falar. Mas cura, a gagueira não tem. É basicamente, então, um problema de estresse. Porque você assistiu o Discurso do Rei, o filme que conta a história do rei, do pai da Rainha Elizabeth, ele tinha esse problema, ele era muito tímido, introvertido, e isso refletia na forma de ele se expressar. Acontece, esse é o perfil da pessoa que tem essa dificuldade? Exatamente, principalmente as crianças, né? A gente escuta muito isso: ai, o meu filho está gaguejando, o que eu faço? E assim, a criança, quando ela está aprendendo a falar, ela quer falar de tudo, ela quer falar toda hora. Quer falar rápido, né? Exatamente, aí a fala rápida acaba ocasionando a gagueira, né? O pensamento, a fala não consegue acompanhar o pensamento, né? A gente acaba pensando muito mais rápido do que a nossa fala. Então, às vezes, a gente quer que a nossa fala acompanhe o nosso pensamento e não dá. Então, principalmente a criança acaba atropelando as palavras, acaba gaguejando porque ela quer falar, ela quer contar e acaba atrapalhando tudo, né? Então, na verdade, não é que ele é gago, ele vai ser gago, e é mais mesmo a questão de trabalhar a respiração, pedir para ele falar com calma. Então, aquela fala, para, respira, começa tudo de novo. Exatamente. E aí a coisa vai de bom tom. Aí a coisa melhora. Geralmente evolui positivamente. Sim. Entre outras coisas, além da gagueira, a questão da língua presa, estou falando termos vulgares, né, que a gente no dia a dia. A questão da língua presa, que a língua vai para o céu da boca, é também uma situação que o fonoaudiólogo consegue corrigir? Sim. Na verdade, como a gente falou anteriormente, o teste da linguinha é detectado precocemente que esse bebê tem esse frênulo curto. O profissional especializado acaba fazendo esse piquezinho, né, esse cortezinho nessa membrana, justamente para que futuramente a criança não tenha a língua presa e acaba sendo motivo de chacota e tal, porque a gente sabe que isso acontece. Mas quando não é feito esse piquezinho, a gente consegue trabalhar um pouco melhor, um pouco mais, para suavizar esse problema, que a gente chama de ceceio. Ceceio, olha. Isso. Então a língua presa no termo técnico é ceceio. A gente tem o ceceio lateral e o ceceio anterior, né? Então, existem os dois tipos. Mas se de repente é uma coisa que incomoda muito o adulto, né? Na fala, na dicção, compromete muito. Mesmo na fase adulta, ele pode fazer esse piquezinho e ter um acompanhamento com fono para poder articular melhor as palavras, trabalhar melhor essa dicção. Estamos chegando no finalzinho do programa, mas eu não podia terminar antes de pedir que você fizesse rapidamente, para quem está nos assistindo, quais cuidados todos podemos ter para cuidar bem da voz. Cuidar bem da voz. Evitar ar-condicionado, evitar gelados, evitar o fumo, evitar falar alto. Bebida alcoólica? Bebida alcoólica também. Tanto destilado quanto principalmente fermentado gelado. Exatamente. Bebida alcoólica de uma maneira geral, né? Repouso vocal, muita hidratação, isso é bem importante, principalmente para aqueles que fazem uso da voz. E hidratação sempre com água a temperatura natural. Temperatura natural. Ou então mistura um pouquinho de gelada com temperatura natural. Nada de muito gelado. Algum alimento em particular que as pessoas possam comer para melhorar as cordas vocais? A gente fala bastante da questão da maçã, né? Que a maçã, ela trabalha de uma forma adstringente nas nossas pregas vocais, né? Então a gente sempre indica o alimento, a maçã, para poder limpar, digamos assim. Dar aquela lubrificada. Dar uma lubrificada nas pregas vocais, exatamente. Infelizmente, nosso tempo acabou, Elaine. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. Volte mais vezes, porque é um tema muito variado. A gente pode aí ter vários assuntos para discutir em outros programas. Parabéns e nós estaremos lá no dia 9, no Simpósio de Fonoaudiologia. Muito obrigada. Santa Casa e você fica por aqui. Nós voltamos na próxima edição.
Santa Casa e você. Apoio Crismed, compromisso com a saúde. Biomega, medicina diagnóstica.